Viva Maria Imaculada! Eu sou Fábio de Jesus por Maria e esse é o canal Subindo a Montanha. Palavras de vida eterna, o pão da palavra no seu dia a dia, porque não só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que provém da boca de Deus. Hoje é quinta-feira, dia 25 de maio de 2023. Estamos na reta final desse mês de maio, mês da Santíssima Virgem. Hoje é quinta-feira, dia de adorarmos a Jesus na Eucaristia. É claro, todos os dias é dia de visitar a Jesus no Santíssimo Sacramento do altar. Mas quinta-feira a igreja separa como o dia da Eucaristia, porque foi naquela quinta-feira santa, e que Jesus, tomando o pão em suas mãos, Mateus capítulo 26, versículo 26, tomando o pão em suas mãos, rendeu graças ao Pai e distribuiu aos seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Hoje é quinta-feira, visite a Jesus no tão sublime sacramento. São João Bosco dizia assim: se você quer ter poucas graças, visite Jesus poucas vezes no Santíssimo Sacramento. Se você quer ter muitas graças, visite Jesus muitas vezes no Santíssimo Sacramento. Se você não quer ter graça nenhuma, não visite a Jesus no Santíssimo Sacramento. Eu quero ter muitas graças. Tenho certeza que você também. Então hoje, ao longo dessas 24 horas dessa quinta-feira, separe nem que seja 5 minutinhos para dar um bom dia, uma boa tarde, para estar na presença de Jesus, para dizer: Jesus, só vim para vos ver, eu vos adoro. Visita Jesus hoje. E o Evangelho que a igreja nos propõe nessa quinta-feira eucarística é o Evangelho de Nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo segundo São João, capítulo 17, versículos de 20 a 26. Abra o seu coração, é uma mensagem do céu para você. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus nosso Senhor de todos os nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Naquele tempo disse Jesus: não rogo somente por eles, mas também por aqueles que por sua palavra hão de crer em mim, para que todos sejam um, assim como tu, Pai, estás em mim e eu em ti, para que também eles estejam em nós e o mundo creia que tu me enviaste. Dê-lhes a glória que me deste, para que sejam um, como nós somos um. Eu neles e tu em mim, para que sejam perfeitos na unidade, o mundo reconheça que me enviaste e os amaste como amaste a mim. Pai, quero que onde eu estou estejam comigo aqueles que me deste, para que vejam a minha glória, que me concedestes, porque me amaste antes da criação do mundo. Pai justo, o mundo não te conheceu, mas eu te conheci, e estes sabem que tu me enviaste. Manifestei-lhes o teu nome, e ainda hei de lhes manifestar, para que o amor com que me amaste esteja neles, e eu neles. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Queridos, aqui vemos a intimidade da oração de Jesus ao Pai. É uma oração da Trindade. Jesus, cheio do Espírito Santo, ora ao Pai. E Ele ora por mim, Ele ora por você. Ele diz aqui no versículo 20, não rogo somente por eles, ou seja, não rogo somente pelos apóstolos que estão aqui, não rogo somente, ó Pai, por Pedro, Tiago, João, Mateus, Tomé, não somente pelos 11 apóstolos que permaneceram fiéis a mim, esses 11 apóstolos que somados com Matias serão 12 novamente, esses 11 apóstolos que com Paulo irão ao mundo inteiro pregar o Evangelho, não rogo somente por eles, mas eu rogo também por aquele que estará assistindo esse vídeo hoje, aquela pessoa que agora está com o celular na mão, conectada aqui no canal Subindo a Montanha, ouvindo a palavra do Senhor. É por ele que eu rogo, é por você que Jesus rezou naquele dia, porque ele diz no versículo 20, não rogo somente por eles, mas também por aqueles que por sua palavra hão de crer em mim. Aqui Jesus reza por mim, reza por você, meu amado. Jesus intercede por nós. E qual que é o pedido de Jesus ao Pai por mim e por você? Ele diz: para que todos sejam um, assim como tu, Pai, estás em mim e eu estou em ti.
o pedido de Jesus por mim, o pedido de Jesus por você, o pedido de Jesus por aqueles apóstolos e por todos aqueles que devem crer em Jesus é que sejamos um, é a unidade na igreja. Querido, Santo Agostinho de Hipona vai dizer que a unidade, a união, é um dos frutos do Espírito Santo. Aquela pessoa que é conduzida pelo Espírito Santo tende à unidade. E unidade no que? Na doutrina verdadeira. Na doutrina da igreja fundada por Jesus sobre a pedra que é Pedro, em Mateus capítulo 16, versículo 18. Quando Jesus disse: Pedro, tu és pedra, e sobre essa pedra edificaria a minha igreja, as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Jesus diz no singular, a minha igreja. Queridos, Jesus fundou uma igreja sobre Pedro. E essa igreja, ao longo dos séculos, sempre passou por crises, sempre passou por tribulações, sempre passou por perseguições, sempre passou por ameaças, sempre passou por pessoas que quiseram destruí-la. Desde a fundação, quando os judeus, tentando aniquilar a igreja, prenderam Tiago o Maior e já o martirizaram, prenderam Pedro e João e os flagelaram, e Pedro novamente voltou a pregar, então Pedro foi novamente preso. Eles decidiram que Pedro seria assassinado. Então um anjo vai lá na cadeia e liberta Pedro, e Pedro volta a pregar com intrepidez. Mas foi perseguido São Pedro e foi assassinado, foi pregado na cruz, martirizado, de cabeça para baixo, porque dizia que não era digno de morrer como seu mestre. E assim também Paulo, Tiago Menor, todos os apóstolos mártires, com exceção de São João, que não morreu mártir, mas foi sempre perseguido, foi jogado num balde, num tanque de óleo fervente, foi aprisionado na ilha de Patmos. Por que numa ilha? Para que ele não pregasse para ninguém mais, para que ele ficasse isolado. A igreja sempre foi perseguida ao longo da história, sempre foi perseguida. Durante o Império Romano, os cristãos eram usados como tochas humanas, eram usados para iluminar as ruas de Roma, queimavam-se cristãos vivos, amarrados em postes, porque eles diziam: vocês não dizem que vocês são a luz do mundo? Então eu vou fazer vocês ser luz do mundo. E queimavam os cristãos vivos, queimavam os membros da igreja vivos. Os membros da igreja eram para diversão do povo de Roma, comidos por leões. A igreja sempre foi perseguida. E até hoje, o mundo tenta destruir a igreja. Mas as portas do inferno não prevalecerão sobre a igreja. É promessa de Jesus. Edificarei sobre ti, ó Pedro, a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. A igreja sempre passou por perseguições, porque a igreja é o Cristo presente no mundo hoje. E assim como o Cristo sempre foi perseguido, foi crucificado e morto, mas ressuscitou ao terceiro dia, a igreja há de resplandecer em glória. E a glória da igreja vai preparar a segunda vinda de Jesus. E aqui está o ponto central. Você precisa estar unido à igreja. Aconteça o que acontecer, agarre-se à igreja. Agarre-se à sagrada tradição, aquilo que a igreja sempre ensinou, que recebeu dos apóstolos e foi passado de boca a boca ao longo dos séculos. Agarre-se à Sagrada Escritura, aquilo que a igreja ensina através da Sagrada Escritura, porque o Novo Testamento foi escrito pela igreja, o Novo Testamento é fruto da igreja, foi escrito pelos bispos da igreja. São Paulo era bispo, São Mateus era bispo, São Pedro era papa. Agarre-se à Sagrada Escritura, agarre-se à Sagrada Tradição, agarre-se ao Sagrado Magistério. Aquilo que a igreja sempre ensinou nos seus dogmas, nos seus ensinamentos. O magistério da igreja hoje, que é o Santo Padre e os bispos, mas o magistério da igreja, aquilo que ensinou de maneira tradicional, aquilo que a igreja sempre ensinou. Rejeite novidades. Agarre-se àquilo que a igreja sempre ensinou. Jesus está presente na Eucaristia. A Santíssima Virgem é onipotência suplicante. O pecado deve ser confessado e perdoado pelo sacerdote no sacramento da confissão. Agarre-se à verdade católica, meu irmão, agarre-se. Seja um com a igreja. Jesus orou por aqueles apóstolos que era o início, era a igreja nascente. Jesus ora por mim e por você, ora por nós, para que sejamos um. A vontade de Jesus é a unidade da igreja. Por isso, tudo aquilo que quebra essa unidade vem do demônio. A palavra diabo significa divisor, aquele que divide. Você vê que Santo Agostinho, como eu disse, ensina que um dos frutos do Espírito Santo é a unidade. Jesus pede que todos sejamos um. Jesus quer a unidade porque Ele, o Pai e o Espírito são um só Deus.
A unidade da igreja deve ser um reflexo da Santíssima Trindade. Em contrapartida, o inimigo de Deus, o demônio, ele é o divisor. É aquele que divide, é aquele que quebra, é aquele que racha, é aquele que introduziu o joio na igreja. Através de tantas heresias, ao longo da história da igreja, tantas heresias, a heresia dos cártaros albigenses, tanta iconoclastia, tantas heresias, ao longo da história da igreja. Hoje, a heresia da libertação. Meu Deus do céu. Queridos, seja fiel à igreja. É preciso estudar. Católico não pode ser ignorante, é preciso ler. É preciso sempre estar alimentando a sua fé com bons livros. É preciso conhecer a história da igreja. Você precisa conhecer a história da igreja. Conhecendo a história da igreja, você vai ver a promessa de Jesus sendo cumprida ao longo dos séculos. Sobre essa pedra edificarei minha igreja, as portas do inferno não prevalecerão contra ela. É preciso conhecer a história da igreja. É preciso conhecer a doutrina católica. Aqui você tem a Suma Teológica. É preciso conhecer a doutrina católica. É preciso conhecer. Mas mais do que conhecer intelectualmente, é preciso conhecer a Deus espiritualmente pela oração. Pela oração. Conheça a igreja, conheça a doutrina da igreja, conheça o Senhor, o Deus eterno e todo-poderoso que está na igreja pelo seu Espírito Santo e conduz a igreja ao longo desses séculos. E rejeita tudo aquilo que divide. Portanto, de maneira prática, não fale mal, jamais fale mal ou participe de conversas maledicentes com relação ao Santo Padre, com relação aos bispos, com relação aos cardeais. Queridos, reza. Se você vê um sacerdote cometer um erro, se você vê o Santo Padre às vezes cometer um erro pastoral, sim, o padre é infalível em dogmática, o padre é infalível em matéria de moral, quando ele fala ex cátedra, em matéria de moral, ensinamento. Mas pastoralmente o Papa pode errar porque ele é um homem. Se você vê o Papa cometer um erro pastoral, reze pelo Santo Padre. Não critique o Santo Padre, reze por ele, reze pelos cardeais, reze. Olha o que acontece na igreja da Alemanha, está passando por um cisma tremendo. Reze pela igreja da Alemanha, reze pela igreja. Que seja um. É o que Deus quer, é o que Ele pede, é o que Jesus pede ao Pai, que sejamos um. Em contrapartida do diabo é o divisor. Você está do qual lado? Do lado daquele que quer que sejamos um, você está ajudando a dividir. Quem não recolhe comigo espalha, disse o Senhor. Você é de Cristo ou do demônio? Você luta e trabalha pela unidade ou você tem promovido a divisão? Medite isso. Que Deus te abençoe. São Pedro, rogai por nós. E viva Maria.